Graças a Deus. Eu quero saudar a amada igreja com o doce paz do Senhor Jesus Cristo, amém? Somos gratos a Deus por essa noite de nós podemos estar aqui adorando ao Senhor Jesus Cristo junto com os irmãos, né? Louvamos ao Senhor, né, irmãos? Agradecemos ao Senhor por tudo que Ele tem feito sobre as nossas vidas, de uma forma especial, de uma forma sobrenatural, né? Eu estava ali ouvindo a missionária Daniele cantar, louvar a Deus e vendo que Deus ele nos dá um privilégio, aleluias, de nós podemos adorar o Senhor, exaltar o Senhor, aleluias. Eu estava meditando ali, dizendo como Deus é bom, né? Deus colocando os dons sobre a vida do Isaac, do meu filho, né? Louvando a Deus, com todas as dificuldades que muitas vezes ele confronta, enfrenta, né? Nós vemos que, aleluias, o Senhor Ele nos dá um privilégio. O Senhor, Ele nos honra, mesmo pela sua infinita misericórdia. Muitas vezes mesmo nós não merecendo. Aleluia, é importante que muitas vezes, aleluia, é nós instruir nossos filhos ao caminho do Senhor. A última palavra é a nossa e a primeira também. Irmãos, ou é ou não é. Aleluia, muitas vezes eu vejo a missionária Daniele dando umas puxadas, uma repreendida, exigindo do Isaac, para ele louvar, ensaiar, e isso não é para o mal dele, isso é tudo para ele se aperfeiçoar e estar na presença do Senhor, porque no amanhã o mundo está aí, tem as bandejas, tem as ofertas, tem muitas coisas para ofertar para os jovens nesses últimos dias, e nós estamos vivendo num tempo que no amanhã, muitos pais, muitas mães estão aí chorando, estão aí pela perca dos seus filhos, ou até mesmo pela destruição que está diante, da juventude. Hoje nós estamos vivendo num tempo que em qualquer canto tem uma bandeja de Satanás, aleluia, para destruir com a juventude e tentar destruir com as crianças. Nós vemos, irmãos, que tem pessoas que não se agradam de ter uma criança, ou seja, caminhando ou fazendo algo dentro da igreja. Mas o importante é uma criança estar dentro da igreja, aleluia, sendo protegida, sendo abençoada, porque no amanhã ela vai lembrar que ela participou de um culto, que ela teve num culto, que ela ouviu um pastor pregar, que ela ouviu um presbítero, ou seja, alguém fazer algo para o Senhor Jesus Cristo. Quem sabe você olha para a tua casa, para a tua família, e você diz, porque tudo isso que nós temos enfrentado, temos confrontado, tudo, como disse o pastor João Nardes, tudo é promessa, e a Bíblia ela vem se cumprir, aleluias. E hoje nós estávamos ali descascando nossas, o Isaac estava me perguntando algo sobre a palavra, sobre, aleluias, a oração, aleluias, sobre, aleluias, a sua leitura lá na juventude, onde nós temos o culto dos jovens ao sábado à tarde, aleluias, ali na cidade de Juí, e a liderança incentivando eles para orar, para louvar e até mesmo para ler a palavra, aleluia. E ali nós vendo que muitas vezes, se nós trazer a juventude próxima, aleluia, a carência que nós vivemos nesses últimos dias. Irmãos, eu estava dentro da igreja um dia, aleluia, e vi que tinha alguns jovens dentro da casa do Senhor, e eu disse, se não tem líderes dos jovens, eu vou assumir a juventude. E quando eu assumi, convidei, aleluia, marquei o culto, aleluia, no sábado, já levantou um casal para ser, aleluia, a liderança dos jovens, aleluia. E ali nós começamos, pastor Darley, aleluia, a desenvolver, aleluia, os louvores e instruir os jovens segundo a palavra do Senhor. Mas primeiro, se nós não tiver atitude, se nós não, aleluia, tiver, aleluia, o desejo de ver jovens dentro da casa do Senhor, nós nunca vamos ver uma juventude dentro da casa de Deus. Precisa de voluntários. E nesses últimos dias nós olhamos e se preocupamos muito somente com dentro da nossa casa, mas tem filhos e filhas que estão precisando de ouvir uma palavra, que estão precisando que eu e você temos a atitude de dizer, vem comigo na igreja, aleluia, porque Deus tem uma palavra
para a sua vida. Sabe o que eu quero te dizer? Eu só estou dentro da igreja, aleluia, não por causa de pessoas que se achavam crentes, mas sim por causa de uma pessoa que era analfabeta, que somente a pessoa sabia, aleluia, até mesmo escrever seu próprio nome, e um dia me convidou para ir na igreja, e muitos mesmo viravam as costas para mim, aleluia, muitos olhavam para a situação que eu vivia, alguém olhou que ali tinha uma alma e disse: vamos na igreja, Gelson, aleluia, e quando eu entrei na igreja, aleluia, e eu estou aqui ainda para dizer que Jesus, Ele é bom e Ele faz as suas grandes obras. E eu vejo, irmãos, que eu me lembro que aprendemos muitos, aleluia, quando o pastor João Nardes, aleluia, eu digo, não tem pessoas que não vai na igreja para receber ou não deixa de receber uma oportunidade. Eu me lembro que nós chegávamos, o pastor João Nardes, nós não era batizado ainda, o pastor João Nardes nos dava uma oportunidade, mas nós saíamos ali do barraco onde nós estávamos, aleluia, e já tinha uma palavra, aleluia, já marcada que nós iríamos ler na igreja. E nós dizia bem assim, aquele costume, mas eu não escolhi palavras para me pegar de surpresa, mas já tinha uma palavra, aleluia, para ser, aleluia, até mesmo lida, aleluia, e colocada diante da igreja. Sabe o que eu quero te dizer, irmãos? O que está faltando nesses últimos dias para nossas vidas, o pastor Darley, presbítero Cristian, cada um dos irmãos. Diz a palavra do Senhor: eu sei as tuas obras, e eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra, e não negaste o meu nome. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra, e não negaste o meu nome. Pode tomar o vosso assento nessa noite. Amados irmãos, igreja do Senhor, nós vemos a palavra do Senhor sobre a igreja de Filadélfia. A igreja de Filadélfia, onde queria dizer amor fraternal, uma igreja a qual o Senhor amava, o Senhor contemplava, aleluia, para muitos a sua pequenez, até mesmo a diferença que tinha dentre todas as igrejas, que é onde foi levada diante de cartas, diante ao anjo da igreja, a repreensão, foi levada até mesmo que muitas igrejas eram ricas, muitas igrejas tinham presença e não tinham, muitas igrejas que estavam diante até mesmo, aleluia, naquele momento até mesmo, mas a igreja de Filadélfia se identificou com o Senhor. Uma igreja pequena, uma igreja até mesmo, aleluia, fiel, verdadeira diante do Senhor, uma igreja perseguida, uma igreja pode ser pobre financeiramente, mas era rica espiritual. Nós vemos, amados irmãos, que uma igreja pequena, mas ela trazia muitas invejas diante daquele povo, diante daquela sociedade, porque havia algo que estava sobre a sua vida, que ainda, aleluia, era o contemplar de Deus sobre aquela igreja, a admiração de Deus, a fidelidade, e sendo uma igreja perseguida, uma igreja humilhada, uma igreja que se destacava, aleluia, pela presença do Senhor sobre aquele lugar. O que me chama a atenção, nós não precisamos ser uma igreja grande e rica, mas nós precisamos ser uma igreja pequena, cheio da presença de Deus, e que faz a diferença. E sabe o que me chama a atenção, pastor Darley? Aleluia, o que vai derrubar o homem ou a mulher muitas vezes faz tropicar, não é uma grande pedra, mas é uma pequena pedra que faz até mesmo tropicar quando está caminhando. E eu vejo que diante da igreja de Filadélfia, uma igreja ousada, cheia da presença de Deus, eu vejo uma igreja que orava, igreja unida, uma igreja até mesmo que se colocava diante da presença do Senhor em santificação, que trazia inveja diante do ser humano, mas o Senhor traz uma promessa para essa igreja. O Senhor coloca diante dessa igreja e diz: eu coloco diante de vós uma porta aberta, eu tenho diante de vós uma porta que somente vocês podem abrir e ninguém pode fechar, uma porta pela fidelidade que vocês têm, pela sinceridade, porque vocês me buscam, se colocam diante de mim, eu coloco diante de vós uma porta que ninguém vai poder fechar, mesmo não tendo força, mesmo se levantando aqueles que se dizem judeus, aqueles que se perseguem, o
Vocês permanecem na minha presença. Ei, vocês não se afastaram do meu amor, vocês não se afastaram da minha palavra, ainda praticam ela. Nós estamos vivendo num tempo que há igrejas que estão vivendo vários tipos de palavras, distorcendo a palavra de Deus, vivendo uma prosperidade aqui da terra. Mas a igreja de Filadélfia, ela guardava a palavra, ela guardava a presença de Deus. Eu creio, pastor da lei, que era uma igreja e que era unida, uma igreja que ainda tinha oração, uma igreja e que ainda vigiava, uma igreja que tinha compaixão e amor, uma igreja e que ainda havia diferença naquele que servia e naquele que não servia. E agora Deus olha para a terra, envia o seu servo e diz: ei, eu conheço as tuas obras, eu sei que não tem força, mas ainda não guardaste, aleluia, não negaste o meu nome, mas guardaste a minha palavra. Tu tens paciência e tu és ainda. Imagino Deus dizendo: tu és meu, igreja, e tu és a minha imaculada, e tu és a igreja e que eu tenho admirado aqui do céu, e tenho abrido portas para você e passar, e que muitos vão ver. Pode se levantar muitos contra ti, mas eles serão reduzidos a nada. O importante, nós não precisamos ser grande, precisamos ser pequeno, mas cheio da presença de Deus. O que me chama a atenção, que há uma diferença naquele que é pequeno, cheio da presença, naquele que ora, naquele que busca, naquele que chora, ou naquele que muitas vezes se acha grande e não tem nada. E eu vendo aqui o Senhor dizendo: ei, aleluia, seu santo verdadeiro, que tens a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, e que fecha e ninguém abre. Autoridade que Deus dá para a igreja de Filadélfia, uma igreja que se diferenciava, e uma perfeição genuína. Como disse a missionária Daniele, muitas vezes passando por dificuldades, muitas vezes sendo perseguido, tendo problemas, mas sabemos que nós estamos para adorar o Senhor. Nós estamos vivendo num tempo de experiência sobre a face da terra, num tempo que muitas vezes, pastor da lei, as pessoas só querem ser aplaudidas, só querem ser reconhecidos, mas nós estamos vivendo num tempo que Cristo disse que aqui tereis aflições, aqui serão perseguidos pelo amor do meu evangelho. Aqui na terra, muitos até mesmo vão passar dificuldade, podemos perder na terra, mas temos algo para ganhar no céu, que é a promessa de Deus, que é o propósito de Deus, da salvação da minha alma e da tua alma. O projeto de nós estar na casa de Deus é sermos pequenos, mas diferenciados com a palavra de Deus. Estamos vivendo num tempo que o Espírito Santo de Deus está dentro das igrejas, das dominações, está dizendo: quando que vão me dar a liberdade para me operar? Quando que vão me dar liberdade para mim se manifestar sobre vidas? Porque estamos vivendo num tempo que nós estamos vivendo, num tempo que se dá tempo eu vou, se não dá eu não vou. Se poder eu chego, se não poder eu não vou. Naquele tempo que as pessoas não querem mais buscar a presença, não querem mais louvar a Deus de sua alma, do seu coração. Sabe que me chama a atenção? Há momentos da nossa vida que nós chegamos dentro da casa de Deus e nós não precisamos nem falar palavras. Tem momentos, irmã Neucinda, que nós desejamos dentro da igreja somente chorar, somente desabafar para Deus. Tem momentos da nossa vida, da nossa fraqueza, aquele momento de tantas palavras, perseguições, lutas que passamos, dá vontade de chegar na igreja, só dizer: Deus, tenha misericórdia de mim. Mas mesmo assim não negamos o nome do Senhor. Mesmo assim não negamos a palavra de Deus. Mesmo assim permanecemos fiéis, retos diante da sua promessa, porque nós sabemos que a nossa recompensa não está aqui na terra, mas está no céu. Mas eu vejo aqui uma igreja, homens e mulheres pequenos, mas cheios da presença de Deus, reconhecidos por Deus como santos imaculados.
Hoje nós precisamos adorar o Senhor de corpo, alma e espírito. E quando nós chegamos dentro da casa do Senhor, o que nos falta, muitas vezes nós olhamos para os lados, nós vemos que não tem ninguém que nos olhe, para nós podermos até mesmo dizer: eu precisava dessa mão amiga, precisava desse braço amigo. Hoje nós estamos vivendo que está faltando o dom do discernimento, mas aqui dentro tem homens e mulheres que têm suportado uma tribulação, uma luta, mas até aqui o Senhor me trouxe e me permitiu nesta noite para dizer que Ele conhece as tuas obras, Ele conhece as tuas lágrimas, Ele conhece a tua prova. Ei, a igreja de Filadélfia é uma igreja pequena, mas tinha diferença, que era o Espírito de Deus. Muitas vezes nós vemos muitas igrejas grandes, muitas pessoas se achando, pastor Júlio, mas muitas vezes não tem o reconhecimento de Deus. Mas quando somos justificados por Deus, quando somos aprovados por Deus, ainda há uma diferença naquele que serve e naquele que não serve. Mas aqui o Senhor disse: eu sei as tuas obras, e eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém pode fechar. Tendo pouca força, não negaste o meu nome. O momento que eu e você contemplamos, não precisamos viver de emoção, viver somente de passagem. Precisamos viver com a presença de Deus de dia após dia, ser reconhecido por Deus de dia após dia. Deus começa a surpreender a igreja de Filadélfia. Eu vejo uma igreja de Sardes, uma igreja que tinha olho, mas não via. Uma igreja que estava viva, mas estava morta. Uma igreja que não tinha, aleluia, essa promessa de Deus, mas Deus faz uma palavra. Eu vejo também uma igreja de Laodiceia, uma igreja fria, uma igreja que não tinha a presença de Deus. Eu vejo uma igreja até mesmo de Tiatira, vaidosa, soberba, mas não tinha presença de Deus. Eu vejo uma igreja de Efésio, aleluia, até mesmo se comportava como uma noiva, mas era uma meretriz, se prostituía, aleluia, uma igreja que traía o Senhor. Mas eu vejo também uma igreja de Pérgamo, uma igreja que enganava, uma igreja que até mesmo mentia para o povo, mas o Senhor, Ele disse: ei, eu tenho contra ti, aleluia. Essas igrejas tinham tempo de se converter, tinham tempo até mesmo de voltar às coisas velhas. E aí está chegando o tempo, Senhor Jonardes, que Deus vai requerer dessas igrejas. O Senhor vai requerer dessas dominações que estão vivendo somente e de clamor, só de aparência, mas a presença dele está distante. E eu vejo a igreja de Filadélfia, uma igreja pequena, mas cheia da presença. E o Senhor diz assim: como tu fosse fiel a mim, eu abro porta. Há uma diferença naquele que é fiel ao Senhor e naquele que não é. Há uma diferença naquele que é perseguido e naquele que não é perseguido. Há uma diferença e naquele que tem a presença de Deus e aquele que não tem. Nós vemos pessoas após pessoas e dizendo que tem a presença, mas existindo, como o pastor Júlio estava falando, que alguém disse: ei, a maior mortandade, suicídio está dentro das igrejas. Pregadores, levitas, porque só estão de lábios, porque sem a presença de Deus não estão vivendo mais a palavra, estão vivendo o glamour, até mesmo as coisas deste mundo. Mas eu venho aqui dizer: Deus conhece a tua obra, Deus conhece o teu levantar, o teu deitar, Deus conhece a perseguição que você tem sido perseguido. Deus sabe o abrir e fechar dos teus lábios. Deus sabe a hora, o momento que Ele vai te honrar. Ele também sabe a hora, o momento que nós vamos partir para a glória.
Ei, cai, te colterrasto e amandagaçu. Eu conheço as tuas obras. E diante de ti eu pus uma porta. Quem sabe você pensou em parar e desistir. Quem sabe você tem pensado em abandonar a tua cruz. Quem sabe você tem pensado em abandonar a tua igreja por causa da perseguição, da luta. Quem sabe você olha e diz: eu não quero mais, eu não suporto mais. Quem sabe você chegou aqui e disse: ei, é o último culto, eu só vim por vir. Mas o Senhor diz: eu conheço as tuas obras, eu conheço a tua dor, eu conheço o teu sofrimento. Eu sei quando eu estou na tua vida e quando tu não tem me desprezado. Mas nesta noite, uma igreja da Ásia Menor, o Senhor contempla uma igreja pequena, mas cheia da sua presença. Ele olha e diz: uma igreja, e que eu falei através do meu filho lá, queria pregar o meu evangelho, queria curar, queria libertar, queria ser perseguida, queria muitos deles iriam ser mortos. Olha-nos, pelo amor da minha palavra, é essa igreja que eu tenho a favor de ti, que eu vou guardar você. Guarda o que tu tens, para que ninguém roube a tua coroa, para que ninguém rouba a promessa que o Pai tem na tua vida. As pessoas estão preocupadas com milagre após milagre, mas o maior milagre é a salvação da tua alma, da minha alma. O milagre que vai ser para a eternidade é a minha alma e a tua alma, e sendo salva, preparada pelo Senhor. Sabe o que eu quero te dizer? O milagre aqui é passageiro, o milagre, a cura é passageira, mas um milagre que é para a eternidade. E Presbítero Christian, é a salvação da nossa alma. E é isso que o Senhor vem trazer às igrejas. É isso que o Senhor vem trazer aos pastores das igrejas. É isso que o Senhor vem dizer. Tem pessoas que estão dentro da minha casa, estão sofrendo, estão com alma ferida, coração quebrado, estão distante de mim também, porque estão deixando a minha palavra. Mas para a porta se abrirem, precisa eu e você estar diante daquele que muda a história. Precisa eu e você estar diante da palavra da verdade, porque a Bíblia diz: conhecereis a verdade vos libertará. O centurião disse: mestre, eu não sou digno que o Senhor entre debaixo do meu telhado, mas uma palavra sua, ela vai mudar a história, ela vai curar. Somente me dá uma palavra. É a palavra do Senhor que nós precisamos viver. É a palavra que nós precisamos sentir na nossa vida. É a presença do Espírito Santo. Antigamente nós vivíamos, aleluia, em tempos um pouquinho mais atrás, alguns anos, nós vivíamos que pessoas oravam para buscar a presença do Espírito Santo. Pessoas oravam para ser batizadas com o Espírito Santo. Pessoas faziam campanha para receber a presença de Deus, ser reconhecido por Deus. Mas nesses últimos dias, as pessoas estão orando só para buscar aplauso, para buscar reconhecimento. Mas nesta noite eu venho dizer que nós diminuímos e Cristo cresça e apareça na minha e tua vida. A minha preocupação não é ser reconhecido por homens. A minha preocupação é ser reconhecido por Cristo. A minha preocupação não é o meu nome estar em muitos lugares, o meu nome está naquele livro da vida. A minha preocupação é que um dia que chegar a minha ficha, a minha hora, o momento que, como disse o pastor João Nardes, quem sabe hoje nós estamos aqui, o amanhã pertence a Cristo, aleluia. Se essa matéria tombar, como que está a nossa alma, como que está a nossa vida, como que estamos diante do Senhor. Eu tenho uma porta aberta diante de ti, que você mesmo pode abrir e fechar, mas ninguém mais pode fechar. A porta para te entrar no reino do céu é estreita. A porta para você chegar lá é estreita, mas tem que viver a palavra, tem que praticar. Podemos viver momentos da nossa vida cheios
de pessoas revelando a nossa vida, de pessoas trazendo palavras para incentivar o nosso ego, a nossa alma. Momentos que passa daquela porta, a nossa vida continua a mesma coisa, mas a minha preocupação é ser reconhecido como a igreja de Filadélfia, pequeno, mas cheio da presença de Deus, perseguido sim, mas não abandonado por Deus, e até mesmo, muitas vezes, até mesmo sendo reprovado por muitos, mas sendo aprovado por Cristo. Nós se preocupamos demais com o que nós vamos agradar. Será que nós estamos aqui nessa noite dizendo: Espírito Santo, eu não estou preocupado agora, cumprimentei, abracei, eu perguntei como meu irmão estava, mas a minha preocupação agora não é com as coisas de fora, a minha preocupação é sentir a tua presença, porque a Bíblia diz: buscais em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, que as demais coisas vos será acrescentada. Então, se nós buscar o reino de Deus, a presença de Deus, aleluia, aquilo que vai nos trazer alegria, aquilo que vai mudar nossa história, as demais coisas nos será acrescentada, a cura, o milagre que nós buscamos, ou quem sabe as portas abertas financeira, ou resposta, quem sabe em área, quem sabe sentimental, quem sabe na família, mas precisamos nos entregar para Cristo. Porque que aconteceu para o pastor da lei? O milagre sobre a vida daquele cego, ele chegou até Cristo, não importou o que os outros diziam, ele se prostra diante de Cristo e diz: Senhor, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Alguém disse: cala-te, porque tu perturba o mestre. Alguém olha e diz: tu é quadrado, tu é... O que adianta tu manter essa vida que tu está vivendo, Cristian? Tu tem que mudar. Desse jeito não vai longe. Mas não precisamos ir longe, mas precisamos entrar no reino do céu. Nós temos que saber que a nossa vida tem que ser aprovada por Deus, e a igreja de Filadélfia estava sendo reconhecida e aprovada por Deus. E aqui o Senhor estava dizendo: como guardaste a minha palavra da paciência, eu também te guardarei, e da hora da tentação que há de vir sobre o mundo, para tentar que até mesmo de sua terra. Será que nós estamos preparados? Por que o Senhor ele nos coloca e diz para certa casca de demônio, para ser expulso? É com jejum e oração, é a preparação. Sabe por que o ser humano, muitas pessoas estão sendo destruídas? Pelos olhos e pela barriga. Porque o que eles enxergam, eles querem. O que enche a barriga também querem. Mas a Bíblia diz que aquilo que nos leva para o céu é aquilo que nós não vimos, não ouvimos, não sentimos. Isso são as grandes coisas que Deus preparou para aquele que Ele ama. E aquilo que Deus preparou para mim e para você é coisas grandes. As portas vão se abrir, vão se escancarar, mas no tempo de Deus, segundo o que eu e você estiver fazendo para Ele. Você quer ver teu filho, a tua filha? Você quer ver a tua família sendo abençoado? Faça algo para Deus. Se coloca para Deus. Diz: se não tem ninguém, eis-me aqui, Senhor. Eu vou me colocar. Eu vou me render diante do Senhor. Eu vou ganhar almas, vida. Porque o Senhor vai usar alguém para ganhar alguém da minha família. Nós precisamos ter uma estratégia. Nós estamos ali pendurados em muitas vezes dentro da nossa casa, mas quantos tem alguém lá fora precisando de nós? Porque tem um ditado que diz: o santo de casa não faz milagre. Mas muitas vezes, se nós ganhar um filho de uma irmã, o filho de um irmão, o esposo, a esposa de alguém, aleluias, com certeza Deus irá nos reconhecer, irá nos abençoar naquilo que nós precisamos. Ali a porta vai se abrir, vai se escancarar diante de mim, de você. Mas o Senhor diz: mas não tendo força, não negaste meu nome. Sabe o que eu quero te dizer uma coisa aqui?
No Dia das Mães, eu senti falta da minha mãe. E eu disse: Senhor, eu queria ter ela aqui só para dar um abraço que eu nunca dei. Eu queria ela aqui para poder abraçar ela daquele abraço, não aquele abraço que eu dava de rotina, só para dizer que era mãe naquele momento. Eu dizia: Senhor, eu tenho saudade de pelo menos ouvir a voz dela. Senhor, por que isso, Senhor? Eu louvo a todos que têm suas mães, mas o Senhor disse: a mesma maneira que você tem saudades, muitos vão ter saudade da minha casa. Muitos, o que tu está sentindo, vão sentir o momento que arrebatar a minha igreja. Muitos vão sentir o desejo de dar o glória, o aleluia, que não deram no culto de quinta, ou de sexta, ou de quarta. Aleluia, por causa eu estava com vergonha do irmão, eu estava brabo. Mas ali muitos vão se lembrar daquele dia que estava chovendo e não foram na minha casa, e vão dizer: que saudade daquele culto, daquela campanha de portas abertas. Assim, essa dor que tu está sentindo, muitos vão sentir, meu servo. Remandai te casto e amandagaçu. Muitos vão sentir falta de dar um abraço àquela pessoa, a mesma maneira que muitos vão sentir falta do meu espírito no momento que eu levar a minha igreja. Ei, cai te colterasto e amandagaçu. Ei, colteria mandaste colterasto e amandegaçu. Vão sentir falta, meu servo, de estar mais perto no momento que não tem mais. O momento as portas da minha casa se fecharão. O momento muitos irão bater e dizer: eu queria mais uma oportunidade, mas será tarde, meu servo. Essa dor que tu está sentindo, muitos irão sentir. Mas nesta noite eu venho dizer: ainda é tempo, porque a porta está aberta. Eu vou ter saudade de estar sentada nos bancos das irmãs do círculo de oração. Eu vou ter saudade de estar sentado sobre aleluia, o altar. Eu vou ter saudade de estar louvando ao Senhor. Eu vou ter saudade de estar dentro da casa do Pai, poder sentir a presença dEle. Mas o Senhor diz: eu conheço as tuas obras, eu conheço o teu levantar, o teu deitar, eu conheço o que tu é dentro da minha casa e lá fora, eu conheço as tuas obras. Aleluia, ou você quer ouvir a palavra do Senhor, você está vivo, mas está morto, porque somente não tem a minha presença. Ou você está, aleluia, dentro da minha casa, e você, aleluia, as suas obras não é frio e nem quente, tomara que seja frio. O momento que o Senhor está dando para mim e para você de refletir nesta noite. As portas irão se abrir, pastor Dalei. Os momentos que o Senhor tem para mim e para você vai acontecer. Mas esse momento não é um momento por causa que nós não buscamos. É um momento porque nós choramos, nós pagamos o preço, nós nos consagramos, fomos perseguidos, fomos humilhados, mas somos reconhecidos por Deus. Deus está falando com alguém aqui. Deus está dando uma oportunidade para alguém aqui.
O Senhor está dizendo para alguém aqui: aleluias, eu ainda tenho, aleluias, coisas novas e grandes para fazer sobre a tua vida, porque eu conheço as tuas obras. Eu coloquei uma porta aberta diante de ti, aleluias, mas ninguém pode fechar, ninguém pode roubar, ninguém pode tirar. Mas eu preciso mais de você, eu preciso mais da tua presença, eu preciso mais e das tuas obras na minha casa, eu preciso mais e do desenvolver teu. E eu vejo aqui o Papai do Céu está dizendo: eu quero te tomar pela tua mão nesta noite e quero derramar e da minha presença e da minha glória e do mover e do meu espírito e sobre a tua vida. Os céus estão abertos e o Senhor está dizendo: eu cuido de ti. A igreja de Filadélfia, uma igreja pequena, mas a diferença era a presença do Senhor e reconhecida por Deus. A minha preocupação, pastor Darley, era que a igreja sempre estivesse lotada. É bom, mas melhor é ter gente com a presença de Deus, ter o agir de Deus. Eu prefiro que tenha pessoas e tenha para cultuar a Deus. Aleluia, culto, aleluia, é culto de adoração e de louvor a Deus, engrandecer a Deus. Culto é culto de chegar mais perto de Deus, para agradecer a Deus, em louvar o seu nome. Aleluia. E quando me convidaram para ir à casa de Deus, eu me alegrei, aleluia, de estar mais perto de Deus e de abrir a minha alma, meu coração, para ver as grandes obras de Deus. O homem de Deus, ele diz na sua palavra, ele diz: mesmo que o exército me cercasse, aleluias, no Salmos de Davi 27 diz assim, verso 3: ainda que um exército me cercasse, meu coração não temeria. Ainda que guerra se levantasse contra mim, nele eu confiaria. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. Porque agora no versículo 5 diz: porque no dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão, no oculto do seu tabernáculo, e me esconderás por mim e sobre uma rocha. Olha só o agir de Deus sobre aquele que se coloca, sobre aquele que se envolve. E eu te convido para se pôr de pé nessa noite. Eu não sei o que você tem pedido, mas uma coisa eu sei: o Senhor está falando com alguém aqui. A presença do Senhor é genuína e grandiosa mais uma vez sobre este lugar. Não porque eu estou aqui, mas porque o Senhor olha para alguém aqui e vi, como o homem de Deus Paulo dizer, aleluia, eu não me inquietar, porque eu carrego no meu corpo as marcas de Cristo. Como o homem de Deus disse, que eu diminua, mas Cristo cresça e apareça na minha vida. Mas o Senhor está dizendo para alguém: eu estou te dando uma oportunidade, porque o diabo, teu adversário, queria tirar a tua vida, tirar a salvação da tua alma. E o Senhor diz: está na hora de chegar mais perto de mim, porque o diabo disse para você: não adianta mais, abandona, recua, tu não será mais feliz. Mas o Papai do Céu está me dizendo aqui: eu conheço as tuas obras e preciso mais de ti, e mais santificação, mais adoração, mais louvor, mais a minha presença.
Te cote amandai te casto e amandagaço. E tu iria manto iria te que te castui, le manto iria baixo te castui. Ei, tem alguém aqui que pediu a sua morte, mas o Senhor disse negativo, porque eu sou o dono da vida e da morte, eu que dou a vida e eu que permito tirar. Ai te casto iria mandaste co te raste que ele manto iria mandeste co te rastui e te casto ia mandai. O Espírito do Senhor está sobre este lugar e Ele está me dizendo: eu vou fazer coisas novas, eu vou mudar a história. Eu convido a missionária Daniele para cantar um louvor aqui, aleluia. Antes de eu orar por vidas aqui, eu sinto a graça do Senhor, eu sinto o mover do Pai, eu sinto o mover do Espírito Santo, e o Senhor está me dizendo, aleluia, coisas grandes e sobrenatural Ele vai fazer sobre este lugar, aleluia. E não porque eu estou aqui, mas porque o Senhor viu a tua oração, o Senhor viu as tuas lágrimas, o Senhor viu o teu preço, Ele ouviu a tua humilhação, Ele ouviu a perseguição, e chegou o tempo de Deus te honrar. Eu te dou um minuto para você adorar o Senhor. Eu te dou um minuto para você louvar o Senhor. Escute, o Senhor quer mudar a tua história, o Senhor quer mudar o teu cativeiro. Vai adorando o Senhor, vai adorando o Senhor, vai adorando ao Senhor. Eu te convido para você adorar o Senhor. Santo, santo és teu nome. O Senhor disse assim: eu não esqueci de ti, e muito menos deixei de ouvir a tua oração. O momento que você precisou do meu abraço, eu estava lá, filho. O momento você disse: eu não aguento mais. E o momento que o teu adversário suspirou e disse: não adianta, Ele mostrou o lugar e a hora que poderia até mesmo descansar este corpo. Mas o Senhor disse: não, eu tenho coisas novas e grandes, porque eu sou um Deus que abre porta e fecha porta, filho. E eu não esqueci, e eu conheço a tua alma e o teu coração. E disse o Senhor para mim, diz para ele: acalmar-te, descansa, porque eu estou abrindo o caminho, e eu estou começando a trabalhar, porque o teu adversário já estava até mesmo abrindo a sepultura, porque ele achasse que iria te botar lá dentro. Mas o Senhor disse não, porque o Senhor disse: tu verás sim com teus olhos e ouvirá com teus ouvidos o que o Senhor tem preparado para a tua vida. E o momento que você disseste: eu não consigo, não suporto, é o momento que o Papai do Céu disse: eu guardo. É o momento que o Papai do Céu disse: eu conheço sim, filho. De casturia mandagaçu, de coufanai mandagassuri de quem. E a partir de hoje, diz o Senhor, eu vou te surpreender de uma forma que nem você esperava. Mas primeiro, filho, somente confia em mim, na minha palavra, porque eu estou visitando sim aquela pessoa nesta noite, e eu dou o livramento que eu quero, e eu trabalho da maneira que eu quero. E tu verás que ainda, filho, em breve, filho, será assim um adorador da minha palavra. E o Senhor disse assim: pode muitos ter reprovado, renunciado, mas eu ainda tenho promessa. Só escute: se não vir pelo amor, virá sim pela dor, porque eu sou o Deus que cumpro com a minha promessa. Pode passar os céus e a terra, mas aonde, filho, eu lancei a minha palavra, ela irá se cumprir. Mas nesta noite, o Papai do Céu, Ele vem trazer coisas novas para a tua vida. O
Senhor não esqueceu. O Senhor, Ele não abandonou os projetos. O Senhor, Ele disse para mim nesta noite que chegou o momento dele mudar histórias e cativeiro, mas a presença do Deus vivo, ela está aqui notória, e ela está me dizendo que o memorial, o livro está sendo folheado, e tem nome sendo decretado naquele livro, e o Senhor está dizendo que o nome teu não foi tirado, não foi, aleluia, apagado, aleluia, do livro dos livros, mas nesta noite o Senhor disse: eu vou realizar sonhos de promessa, porque eu estou diante de ti e coloco uma porta aberta que ninguém pode fechar, ninguém pode tirar esta porta. Mas o Senhor disse para mim, filha, que entre 3 meses o adversário da tua alma queria te tirar tudo aquilo que o Senhor proporcionou para a tua vida. O adversário da tua alma estava tentando armar uma cilada, e o Senhor disse assim: vigiai e orai, porque, aleluia, a tua alma pertence a mim, diz o Senhor. E sabe o que eu quero te dizer nesta noite? E vigia, coloca onde tu colocas as plantas dos teus pés, porque o adversário, ele tem sido furioso de uma forma tão grande. Mas o Senhor disse assim para mim: filha, eu não esqueci das palavras e das promessas que eu fiz sobre a tua vida. Eu conheço sim o teu levantar, o teu deitar, eu conheço sim todo o teu pensamento, esquadrinho e desenho. Mas o Senhor disse: se prontifica mais diante da minha presença, filha, porque o que tu me pediste eu só colocarei diante de ti. A porta já está aberta, mas para você passar por ela, você precisa se apresentar ainda mais diante de mim. Santificais vós, santificais, disse Josué, santificais vós, porque amanhã o Senhor fará as maravilhas dentre nós. E o Senhor diz: santificais, e santificais mais, orai mais, buscai mais, chega mais na presença do Pai, porque uma divisão estava entre o Senhor e a tua presença. Sabe por quê, filha? Tem coisas que o Senhor tem olhado para a terra e tem dizido: eu quero justificá-la, eu quero honrá-la, mas muitas vezes uma pequena pedrinha tem tentado fazer você recuar da presença do Pai. Mas nesta noite, diz o Senhor, Ele está trazendo uma cura para o teu corpo físico nesta noite. E Ele me disse para mim: eu vou mudar a história. Ei, sabe por quê? O Senhor disse que Ele não tapou os ouvidos e nem encolheu as mãos para trazer coisas novas. E o Senhor disse assim: eu vou mudar a história, e mais ainda mais perto de mim, e tu terás que estar, filha, porque eu vou abrir portas que você não imaginaste. Mas o Senhor diz assim: descansa o teu coração e descansa a tua alma, e somente olha para os céus e se coloca mais na presença dEle, que as demais coisas Ele vai colocar diante da tua vida. Vigiai e orai, diz o Senhor, vigiai e orai. Mas nesta noite o livramento o Senhor te dá, e a presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo vai ser revelada sobre a tua vida. Ecasto e amandacaçu, teikai tecoute. Que o nome do Senhor Jesus Cristo venha ser glorificado, exaltado. Que o nome do Senhor venha ser engrandecido sobre a tua vida. Escute aqui só, irmão Cristian. Tinha pessoas que não queriam nem que tu estivesse mais dentro deste lugar. Eu via como se fosse um grupo com pedras nas mãos, para ver você não dentro desse lugar, e mais ainda fora da presença de Deus. Porque não é o que incomoda que você tem dinheiro ou não, mas é aquilo que o Senhor tem na tua vida. Mas o Senhor disse: permaneceis naquilo que eu te chamei, filho, porque eu ainda, filho, tenho coisas novas e grandes para colocar diante da tua caminhada. O Senhor disse para mim: o momento que você disse: Senhor, parece que não tem mais recurso, não tem mais solução dentro dessa cidade, sobre este país, mas eu irei voltar, Senhor, para onde, Senhor, é meu lugar.
E o Senhor disse: lá não é o teu lugar, porque eu te trouxe sobre este campo missionário, porque eu ainda quero te honrar, filho. E tu sabe, filho, que tu desceste a casa do oleiro, porque, filho, tem sido dolorido, tem muitas vezes provocado lágrimas, e dentro daquele lugar, daquela casa, você disse: eu não sei até quando, pai, eu não sei até quando, porque estou pelo fio para ser arrebentado. O meu corpo, a minha carne estremece, Senhor, porque, aleluia, eu estou pronto para desistir, mas ainda Deus levantou alguém para dizer para você que ainda não é tempo de recuar. Que o Senhor disse para mim que muitos estão vendo você sorrindo, aleluia, brincando, mas não está vendo o que está passando aí dentro. E o confronto que você tem confrontado, filho, muitos não estão vendo, estão apontando o dedo. O Senhor disse para mim, diz para ele, que, aleluia, eu entrei sobre esse negócio. Diz o Senhor que eu comecei a mudar essa história. E tu verás, filho, que em pouco tempo eu começo a honrar a tua vida de uma forma que você vai se surpreender, porque eu estendo, diz o Senhor, o campo missionário diante da tua vida. E nesta noite o Senhor me disse para mim, diz para o meu servo que eu começo através da oração dele, dar o livramento para aquela mulher, porque eu tenho uma promessa na vida dela. E durante esses dias tu ouvirás uma notícia, diz o Senhor, porque, filho, tu colocaste em lágrimas, em gemido, e disse: Senhor, até quando vai ver esse massacre? Mas o Senhor disse para mim, diz para ele que hoje eu tomo pela mão, eu a chacoalho a videira para que comece a dar fruto, e tu verás, filho, que muitos irão ser reconhecidos, aleluia, que eu ainda sou o Deus que estou sobre a tua casa, a tua família. E diz o Senhor para mim, tu vai se surpreender, porque, aleluia, começa a soprar um vento impetuoso sobre a vida desta mulher. E o Senhor disse: eu começo a amassar o barro, eu começo a preparar o barro para colocar diante da minha casa como vaso de honra. Porque o Senhor disse assim: descansa o teu coração, descansa a tua alma. Enquanto menos tu espera, filho, eu estou agindo da forma que eu quiseste, porque eu ainda sou o Senhor teu Deus. Sabe que eu quero te dizer, não recua, somente marcha, e somente marcha, e somente marcha. Só olha para a promessa, porque o Senhor disse que Ele ainda tem coisas novas e grandes para realizar na tua vida. Disse o Senhor para mim, diz para o meu servo, que eu estou preparando ovelhas não soberbas, ovelhas feridas, machucadas e quebrantadas, porque o que o Senhor colocou na tua vida é para trazer a essência dentro dessa cidade que muitos ainda não entendem. Porque a quebrantada, a ferida, a machucada, aquela que está desgarrada, eu começo a preparar o teu ministério. Porque diz o Senhor para mim, diz para ele que eu começo a colocar as palavras, ainda a essência que eu prometi dizer antes dele ter nascido. Sabe por quê? Diz o Senhor: prepara-te, porque haverá grupos aqui dentro deste lugar, não por ovelhas soberbas e não por ovelhas que se acham, mas por ovelhas que estão sendo tiradas de lugares que muitos não acreditaram. Mas o Senhor disse para mim: prepara-te, aleluia, 7 varões, aleluia, que venha ter a visão que você tenha, aleluia, prepara-te esses 7 para recepcionar, para abraçar
e para estender as mãos, porque diz o Senhor que estes bancos vai ser, aleluia, pequeno para as pessoas, ovelhas que eu trarei aqui. E o Senhor disse assim para mim: começa, aleluia, a não somente escrever em projeto, porque a ampliação deste lugar será diferente, porque o Senhor disse: eu trarei pessoas para me adorar da maneira que eu tenho escolhido, aleluia, da maneira que eu irei buscar a minha igreja, os verdadeiros adoradores que me adoram em excelência, em verdade. E o Senhor disse: eu começo a mostrar para você, e mostrarei em visão meu servo, aleluia, e através de sonho, o que eu estou preparando para o teu ministério cotidiano. Tu não vai ser melhor que o líder desta igreja, mas tu será aquele que vai acrescentar para ver o crescimento diante desse templo, porque diz o Senhor: eu estou buscando aqueles que ainda não se chamavam pelo meu nome, aqueles que não perguntavam por mim, através da tua vida. E diz o Senhor: começa a demarcar, e começa a anotar, e bem certinho sobre a tábua do teu coração, o dia, a hora, e que vão te surpreender a partir desta noite, porque eu sou o teu Deus que cumpre com as minhas promessas. Tu ramandagaçu e até cai te colderia mandegaçu. Antes de eu passar para o céu do Senhor, eu queria que a missionária Daniele desse um abraço da irmã Genesi. Diz o Senhor para mim, diz para ela porque que ela se acha pequena. Diz o Senhor para mim, diz para ela porque ela se acha incapaz. Ei, eu não te prometi, minha filha, eu não estou cumprindo o que eu falei há muitos anos atrás. Quem disse, filha, e que eu te escolhi porque você achava, ou você era, aleluia, é eu que quero fazer sobre a tua vida o que eu penso e quero. E diz o Senhor: eu venho te capacitar e te dar sabedoria, filha, para administrar o que eu coloquei nas tuas mãos, porque você, filha, para muitos que estão aqui, não vale uma moeda, mas para mim, diz o Senhor, você é muito mais que um diamante, você vale mais, aleluia, que o mundo inteiro, porque ainda, filha, tenho minha promessa para cumprir sobre a tua vida. O teu adversário, ele queria destruir com os projetos que tenho colocado na tua vida, mas o Senhor disse assim: eu quero te honrar aqui dentro e fora, e eu ainda te colocarei, filha, aleluia, essa minha unção, aleluia, que ainda ministérios e dominações vão ter que reconhecer que eu sou o teu Deus. E este abraço que a minha serva está te dando é o meu abraço, que o selo que eu selo contigo, o meu compromisso contigo, diz o Senhor. E o Senhor disse para mim que nesta noite, aleluia, uma unção está sendo derramada na tua vida, aleluia, e Ele me falou: a unção de cura começa a descer sobre o teu corpo físico aí, aleluia, e o Senhor está dizendo: e acrescenta a sabedoria e sobre a tua vida, porque o discernimento e do meu evangelho será notório diante da tua caminhada. Surpreenderei vidas que estão aqui e requererei de vidas que estão aqui, que tentaram reprovar o meu querer sobre a tua vida. Decasto e amandagaçu. Recebe nesta noite a minha aliança, filha, e levantarei aquelas pessoas que tu me pedisse, disse o Senhor, que não vai ser para ser ao contrário, mas sim para caminhar a favor, porque o Senhor disse que eu começo a trabalhar de uma forma diferente, filha, e levantarei mulheres que terão a visão que tu tens, e aquelas que serão como Arão e Ur, que no momento que você estiver desfalecendo os braços, eu começo, aleluia, colocar para levantar e dizer: a guerra é nossa, a vitória é nossa. Ei, não está perdida essa batalha.